defendeu aquilo que a gente está defendendo. Eu não sei como é que pode um sacerdote apoiar uma pessoa que apoia o aborto. É isso. Agora, sacerdote de quem? Né? Porque nós sabemos que não é só Deus quem tem os seus sacerdotes, né? Então, quando eu vejo um sacerdote que se posiciona a favor do aborto, o senhor é sacerdote de quem? Me explique. Tremendo, tremendo, tremendo. Então, eu vejo tudo muito claro, sabe, padre? A gente está em uma luta feroz, desgastante, e que eu confesso ao senhor, até certo ponto, desanimadora, porque a gente está sempre repetindo a mesma coisa, sabe? A gente está sempre com o mesmo discurso e dizendo o óbvio, e é tão desgastante dizer o óbvio. É tão desgastante após tudo isso que a história nos proporcionou conhecer a respeito do que é o comunismo, numa era da internet, que todas as informações estão na palma da mão, a gente precisar, está pedindo para as pessoas, pelo amor de Deus, não votem no Partido Comunista. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, com você, comigo, com seus filhos, não faça isso com a nossa nação. É isso. É muito desgastante. Mas, Ana, o que eu acredito é que, assim, o grau de entorpecimento das consciências, nós temos hoje um arco. Vamos fazer um cálculo aqui simples, matemático, Ana. Se nós pegarmos as pessoas, na média, entre aí os seus 40 e os seus 70, 75 anos, então os que passaram pela universidade, estou fazendo um arco aqui muito rápido, nas últimas décadas, e que ali foram doutrinados. Depois foram doutrinados, e foi o que permitiu que se fizesse a ruptura com o nosso passado, com a nossa tradição cristã, que se alijasse, se afastasse as pessoas das nossas raízes nobres, elevadíssimas, católicas. E é claro, essas pessoas são as que hoje são avós, são pais desta geração, que está totalmente dominada ideologicamente pelas trevas da ideologia materialista, ateia, socialista, comunista. Então, é uma loucura. E aí surge uma reação no Brasil, a partir de um determinado momento, pela Providência Santíssima, começa a aparecer uma nova elite intelectual, católica, fervorosa, de índole tradicional, não vou usar o termo conservadora, fazendo um trabalho excepcional, e nós temos muitos exemplos no Brasil, realmente. E aí essa reação, através da vida espiritual, da vida ascética e da vida intelectual, harmonizadas, que a única possibilidade de uma vida intelectual sincera e séria é se tem uma vida espiritual e ascética sólida. Se não é engodo, é falácia, é mentira. E aí o que nós vimos é que o Brasil desperta. Houve um despertar por parte da Providência, né, Ana? Houve um despertar que foi aos poucos, ele tem um pico ali a partir do ano de 2014, 2015, 2016, que produz o efeito, esse despertar em 2018, da eleição contra tudo e contra todos de um homem que significava a ruptura com o domínio marxista socialista no Brasil, através do Teatro das Tesouras, e o monopólio desse processo a partir do Foro de São Paulo, que diziam nunca existir. E nós vimos o senhor que é ex-presidiário, que por uma confabulação está aí, dizer que se não fosse o Foro de São Paulo, eles não teriam chegado ao poder em toda a América Latina, e nós temos a América Latina já tomada, vermelha fora, à exceção da terra de Santa Cruz, verde do trono de Bragança, amarelo do trono de Habsburgo, da Grande Aliança, dos tronos que geraram o Brasil a partir de Portugal, e aí a aliança de Portugal, de Bragança com Habsburgo, Dom Pedro e Dona Maria Leopoldina. Então, Ana, hoje nós vemos a terra de Santa Cruz, a terra da Imaculada Conceição Aparecida como padroeira resistindo a essa investida infernal, mas é muito forte. Muito forte. E aí eu vou chegar num elemento, Ana. O Brasil profundo, e esse que está para além das capitais, porque você, por exemplo, você está a 200 quilômetros de Recife. Mas peguemos as capitais. Me parece que nas capitais a dissolução, a degradação é muito maior. Quando você vai entrando para o interior, Ana, nós temos um Brasil raiz, um Brasil mais profundo, um Brasil identificado com a sua verdadeira história. E que foi salvo pelo catolicismo, desculpe lhe atrapalhar, padre. Claro. Mas o que faz do interior ser um lugar mais protegido, mais acolhedor, mais coerente com o que o ser humano precisa para viver em paz, são as orações das nossas avós, das nossas bisavós, que tinham na parede um quadro do Sagrado Coração de Jesus, outro do Imaculado Coração de Maria, que faziam suas ladainhas, suas novenas, coisas tão comuns
no interior de Pernambuco, no interior de Ceará, da Paraíba, de São Paulo, Minas Gerais, enfim, nos interiores desse Brasil, e que se perdeu muito mais cedo nas capitais. Então, as capitais, elas deixaram de ser lugares de refúgio quando elas deixaram de serem lugares cristãos, e principalmente lugares católicos. Então, hoje, eu estou colhendo o que a minha avó e o que a minha bisavó plantou. Uhum, uhum. Essa colheita aqui, se durou mais tempo aqui no sertão. Então, Ana, mas quando nossa rainha aparece em Simbres, me desculpem, mas vou ter que plugar aqui energia. Quando ela aparece em Simbres, ela fala sobre isso, né, Ana? As meninas, as videntes. Conta para nós um pouco, porque elas perguntam se seria em todo o Brasil. Como é que seria isso, Ana? Ou não? Como foi exatamente, Ana? Na verdade, o padre Kerley pede para elas perguntarem, porque elas não tinham noção do que era comunismo. É verdade, é verdade. Eram duas meninas do meio do mato mesmo, e podemos dizer que analfabetas, porque Maria da Luz estava nas primeiras letras, né? Não era uma pessoa que tinha esse tipo de conhecimento ainda. Então, o padre, que era viajado, era alemão, nós estamos falando aí de 1936, cenário da Primeira Guerra Mundial, então ele tinha a questão da Espanha, né? Já estava se vivendo essa questão da Espanha, então ele tinha essas curiosidades, que não eram curiosidades, essa palavra está muito mal empregada, essas preocupações mais políticas. Então, provavelmente as meninas perguntavam sobre assuntos que ela não sabia nem o que estava perguntando. Elas eram feito um papagaiozinho que repetia o que o padre estava perguntando, elas não sabiam nem do que estava falando. Então, quando Nossa Senhora fala sobre a questão do comunismo, chegar nas grandes cidades e não chegar no interior, hoje a gente comprova isso. Hoje a gente vê que as capitais, por exemplo, Recife, que é a capital daqui de Pernambuco, está completamente tomada. Hoje, claro, há os focos de resistência, né? As confrarias, como a Confraria Dom Vital, lá em Recife, que é uma confraria católica, há focos de resistência, mas no geral... Borborema, aí no Nordeste também, né, Ana? Isso. A gente vai para o Rio de Janeiro, Centro Dom Bosco, né? São pontos de resistência, mas ainda assim são pontos. Aqui a gente está falando sobre o geral. Então, é muito diferente o modo de pensar, digamos assim, da capital com o modo de pensar do interior ainda. Aqui, embora a gente não possa negar, o governo comunista tem uma boa aceitação, porque as pessoas não entenderam que é um governo comunista, aqui no sertão de Pernambuco, vamos botar em prato limpo, Lula tem uma boa aceitação aqui, porque ele plantou uma mentira, né? Ele cultivou uma mentira durante muito tempo. Então, o pessoal mete o pau no nordestino, mas vamos entender, minha gente, que é muito complicado o sertanejo, que tem muito medo do comunismo, ele entender que aquele homem que botou uma cisterna lá na comunidade dele, que distribui a cesta básica, que distribui auxílio financeiro, é um comunista. Ele soube mentir. O Lula soube mentir. Para ganhar esses votos, muitas vezes inocentes e muitas vezes ingênuos, do homem sertanejo. Mas esse homem sertanejo que está votando em Lula enganado, ele não é a favor do comunismo, porque ele não entendeu que Lula é comunista. O senhor percebe? Então, o homem sertanejo, essas famílias sertanejas, são as famílias católicas que rezam novena, são as famílias que têm o seu altarzinho em casa. Aqui, o comunismo, ele briga para se estabelecer. No interior, ele não se estabeleceu. Ele realmente chegou às capitais, realmente a profecia se cumpriu, realmente as universidades estão tomadas, mas o interior ainda resiste, mesmo sem saber que está resistindo. E é uma coisa de Deus, é uma coisa divina, porque aqui tem se ganhado uma briga que não se sabe que está brigando. Porque a casa do homem do campo que vota em Lula continua tendo um altar e continua rezando a novena. E o nosso grande desafio é fazer esse homem do campo entender que ele foi enganado esse tempo todo. Ana, agora há um detalhe. Houve infiltração na igreja, uma grande parte do clero é marxista, foi formado dentro dos quadros da teologia da libertação, o apodrecimento e a corrupção da formação sacerdotal, a infiltração nos seminários. Eu tenho falado isso já repetidas vezes. A formação sacerdotal é realmente péssima, em sumária maioria dos casos. Aqui a acolá você tem alguma resistência. E não é por acaso, né, padre? Porque não, quem é o grande inimigo do sistema comunista? A Os igreja, sacerdotes, a igreja. Tomada. É isso mesmo.
Gramsci fez entender que precisava infiltrar e tomar a igreja. E tomar a igreja, e aconteceu na América Latina, na Europa, a questão do modernismo, e aqui a teologia da libertação, frutos podres da mesma ação revolucionária. A ponto de, por exemplo, Ana, na minha teologia, e eu fui para o combate várias vezes, eu vi a negação da ressurreição, eu vi a negação da virgindade de Nossa Senhora, eu vi a negação da transubstanciação, coisas demoníacas. Heresias. Coisas assim, heresia em cima de heresia. Eu não digo mais nem que estávamos no grau da heresia, Ana, mas da apostasia mesmo. A apostasia do clero, a apostasia da igreja aí diante dos nossos olhos. E como agente revolucionário. E de tal modo, Ana, que é claro, se o comunismo tomar o poder, no primeiro momento ele vai aniquilar os sacerdotes que são fiéis à Santa Igreja, que são fiéis à tradição, que são fiéis ao depósito da fé. Mas não pensem os revolucionários que servem à implantação do comunismo do Brasil, como o clero sandinista lá na Nicarágua, como todo esse clero, porque em todos os países da América Latina, Ana, em todos os países da América Latina, só foi possível a ascensão do comunismo por causa da cooperação do clero que foi formado pela infiltração, do clero que foi corrompido, do clero TL, revolucionário mesmo, comunistão, em todos. E há um vídeo do senhor ex-presidiário, que está aí fazendo parte desse processo de tentativa de tomada do país pelo comunismo, onde ele fala abertamente que ele não teria chegado ao poder se não fosse a esquerda católica. Quer dizer, um partido nascido das sacristias, como fala sempre o seu Sepúlveda, não é? E que tomou por todos os lados. Então, não há dúvida que sem isso... E aí, no segundo momento, não pensem eles que não vai sobrar para eles também. Porque a hora que o comunismo aniquilar os bons sacerdotes, os sacerdotes fiéis, ele vai aí dar um jeito de varrer esse outro que foi a massa de manobra deles mesmo, o agente revolucionário principal para que eles pudessem chegar ao poder. Agora, o que fica claro, Ana, e eu gostaria muito que você tentasse recordar para nós também, é que, sobre a questão dos sacerdotes, Ana, em algum momento, eu vou deixar que a Ana fale, eu poderia dizer, mas eu vou deixar que a Ana fale porque é a autora. Em algum momento, Nossa Senhora faz menção, Ana, a preocupação, o amor, é uma aparição sacerdotal e faz pensar nas aparições de La Salete e Fátima, e na ligação de Simbres com as duas também. Ana, Nossa Senhora faz alguma menção em Simbres à corrupção do clero e ao desvirtuamento daqueles que deveriam ser os sagrados pastores do rebanho confiado por Nossa Senhora a eles? Há alguma menção da Virgem Santíssima a isso? Eu acredito que sim, no momento que ela manda chamar sacerdotes para abençoar esses sacerdotes, e que alguns desses sacerdotes, ao vir, eles, mesmo estando diante da aparição, eles manifestam uma certa raiva por estarem ali, e Nossa Senhora docilmente vai entregando mensagens para eles, e mesmo assim eles não se dobram a essas mensagens, e vão embora, e tem uma ocasião que ela continua abençoando um desses, mesmo pelas costas, e aí o padre Kerley diz assim, a menina diz, né, ela está abençoando, aí o padre Kerley diz, por que a senhora abençoa tanto fulano? Ela diz, porque ele precisa. E com 3 meses depois ele deixa o sacerdócio. Tá certo. Ele sai da igreja. Tá certo. Então eu acredito que tenha uma mensagem muito forte de Nossa Senhora dentro dessa questão desse cuidado com os sacerdotes e principalmente a obediência dela, né? Simbres é o primeiro caso de Mariologia no qual Nossa Senhora, ela se submete ao inquérito, ela se submete à autoridade sacerdotal. Quando ela responde, mais de uma centena de perguntas feitas pelo padre Kerr. E ele faz a pergunta, e depois ele volta e faz a mesma pergunta, e faz a mesma pergunta, e faz a mesma pergunta para ela de novo. E ela responde, numa atitude de carinho e de respeito também à autoridade sacerdotal. Mas a coisa que mais me preocupa é quando ela diz claramente, ele pergunta, e os sacerdotes, os bispos e os sacerdotes sofrerão se o comunismo entrar no Brasil? Ela diz, sofrerão muito. Esse muito é imensurável. Claro. E ele pergunta, será como na Espanha? Ela diz, quase. O senhor falava da Espanha ontem, não era da Espanha que você falava na nossa live com o Tiba? Eu creio que fosse muito bom o senhor dar aqueles números, aqueles dados, porque eu fiquei pensando naquilo ali a noite inteira. É tremendo, Ana, é tremendo. O que a Ana está fazendo menção ontem, quando rezávamos o Santo Terço com a Déio Tiba, na Cruzada de Oração pela Nação, o que acontece é que eu trazia os números da Espanha. A Espanha teve 8.000 sacerdotes, só que esses eram fiéis, eram católicos, não eram revolucionários, não eram comunistas, eram católicos.
8.000 sacerdotes martirizados. E eu dava um dado que, de uma diocese, de uma única diocese, a diocese de Lérida, que não está nem entre as primeiras dioceses da Espanha, as grandes arquidioceses espanholas, Toledo, Arquidiocese Primaz, Madrid, Barcelona, Sevilha, Valência. A diocese de Lérida teve 400 padres martirizados. 400 padres martirizados. Eu até sugeria, eu vou sugerir de novo, viu, Ana? Assistam um filmaço chamado Um Deus Proibido. Um Deus Proibido, que vai contar a história dos 40 mártires claretianos numa cidadela do interior da Espanha, Barbastro, uma cidadezinha desse tamanho onde nasceu São José Maria Escrivá. O filmaço também Existem Dragões, que vai contar a história de São José Maria, contextualizada na história da Espanha de época. Não houve guerra civil espanhola, houve um massacre dos comunistas em cima dos católicos. Depois vai haver uma reação, aí é uma outra história, e o comunismo consegue se sufocar o comunismo, a revolução. Mas 8.000 padres, Ana, 8.000 bons sacerdotes morreram martirizados. A história de São Pedro Poveda, quer dizer, um homem que entregou sua vida ao altar, ao confessionário, que tinha um amor, que tinha um zelo, realmente um zelo sacerdotal, caridade de Cristo, pela salvação das almas, e trabalhou nas periferias de Madrid, por exemplo, e de outras cidades. E os revolucionários comunistas o fuzilaram sem dó nem piedade. É uma coisa demoníaca. Ele trabalhou só nas periferias. Entende o que é isso? Levando a Eucaristia, a confissão, o zelo pelas almas, que é a primeira missão do sacerdote, mas levando socorro, também obras de misericórdia temporal, levando alimento, levando roupa, levando cuidado, abrindo escola. Impressionante. Fundou uma obra chamada As Teresianas, para cuidar das crianças e assim por diante. E ele foi fuzilado no cemitério em Madrid, junto com outros. E é isso. Quer dizer, a revolução movida pelo demônio, que quer destruir a obra de Deus e a sua imagem e semelhança, não terá dó nem piedade de ninguém. Ninguém. De ninguém, né? É. Dó nem piedade de ninguém. Então, esse zelo de nossa mãe, de nossa rainha, ela tem esse amor profundo pelos sacerdotes porque ela identifica neles o seu próprio divino filho. Mas, Ana, é tão forte Simbres é tão precioso. Está chegando o tempo de atinarmos mais, que é hora de dar a conhecer. O comunismo está às nossas portas. Aquela frase que eu usei hoje para essa filha espiritual, para esta amiga jurista, estamos às portas. É por causa da batalha de Viena, 1684, se não me foge agora, as hordas muçulmanas, as hostes muçulmanas vindo para cima. E, enfim, a vitória, mais uma vez, o triunfo da fé católica contra as trevas. Então, é o tempo. Ana, para a gente ir para o final, para você também poder descansar, eu queria que você fizesse um fechamento e desse uma palavra nesse momento, que nós só nos convida a dobrar os joelhos, a fazer penitência, a jejuar. Hoje é o dia de São Calixto, o primeiro Papa, que morreu martirizado, deu testemunho da cruz de Nosso Senhor, unindo o seu sangue ao preciosíssimo sangue de nosso Deus. Uma última palavra, e Ana, o que, enfim, Nossa Senhora nos pede com tanto carinho, e é preciso abrir os olhos. O comunismo está aí tentando forçar a porta de entrada na terra de Santa Cruz, com mentiras, com falácias, eu repito, essa mídia mentirosa e asquerosa, inventando, mentindo, essa pseudo-classe artística, pseudo-classe intelectual, e lavando a cabeça das pessoas e os cérebros. Para nós fecharmos esta noite, Ana, eu queria que você pudesse fazer esse fechamento para nós. Você está aí com a imagem de Nossa Senhora da Graça de Simbres ao fundo, e nós ainda vamos ter uma réplica dessa, hein, Ana? Se Deus quiser, padre, em breve. Com a bandeira do Brasil, já quer dizer muito, embaixo da imagem, dizendo, Mãe, socorre-nos, e nos livra-nos, né, nos livra do terror do comunismo. Quando o senhor fala de 8.000 padres mortos, às vezes os números precisam ser esmiuçados, exemplificados, para as pessoas entenderem o que é isso. Imagine uma fila de 8.000 pessoas, todas morreram. Imagine quantos carros, ou ônibus, ou aviões seriam necessários para transportar 8.000 pessoas. Então, todas essas 8.000 pessoas morreram. O comunismo, ele tem uma questão de utilitarismo com os sacerdotes que se curvam a ele. Mas, no fundo, o que o comunismo odeia é a fé. Porque, para o comunismo, Deus é o Estado. Então, aqueles padres que estão apoiando o comunismo talvez sejam os primeiros a serem mortos. E serem mortos bem brutalmente, como é feito em todos os lugares que o comunismo se apropriou. Eu creio que foi no México, eu li tanto sobre essas práticas, que às vezes eu confundo o que aconteceu aonde, mas eu não confundo quem fez foram os comunistas, que matavam as freiras, enterravam as freiras,
e também os padres, e desenterravam esses corpos quando já estavam em estado de decomposição para profanar sexualmente em praça pública. É disso que o comunismo é capaz. É disso que estamos falando. O nosso medo não é infundado. O nosso medo é fundado quando Nossa Senhora diz que correrá um mar de sangue. Nós estamos num país continental. Imagine o que é um mar de sangue no Brasil. Mas tudo isso pode ser evitado por meio da oração, da penitência, da conversão, que, em consequência, resultaria e resultará, se Deus quiser, em um voto coerente com a nossa fé, coerente com os princípios da vida, os princípios da igreja, os princípios da sanidade mental. Porque é isso, é insano votar num país, para um país se tornar um país comunista, é insano, principalmente quando a gente, nos últimos anos, se tornou refúgio para tanta gente que estava fugindo do comunismo. Né? Então, assim, não tem como explicar para um estrangeiro nós estarmos passando por esse aperto que estamos passando depois de tudo que aconteceu. Depois de nós sermos praticamente invadidos pelos nossos irmãos venezuelanos, que tentavam fugir, salvar sua vida, até caminhando horas e horas a pé, para tentar salvar sua vida do sistema comunista. E a gente sequer cogitar uma coisa dessa para o nosso país. Então, Nossa Senhora veio porque é boa, não porque nós merecemos. E essa é a prova. Nós estarmos cogitando isso para o nosso país é a prova de que nós nunca merecemos essa visita dela. E é tão bonito quando ela fala, quando o padre pergunta por que é que ela anda aqui há tanto tempo. Porque quando o padre pergunta se faz muito tempo que ela está aqui, ela diz que sim. E o padre pergunta por que ela está aqui há tanto tempo. E aí ela diz, porque eu só ando buscando a salvação dos meus filhos da terra de Santa Cruz. Veja que coisa bonita, veja que coisa imerecida para a gente. E nós estamos nessa luta. Não é por likes, não é por seguidores, não é por dinheiro, não é por postos, não é por nada. É para salvar o nosso país, a nossa família, a nossa fé, a nossa pele e garantir um país livre para as próximas gerações. Se bem que eu acho, padre, que esse combate vai ainda se repetir por muito tempo, sabe? Porque vai demorar aí, nas minhas contas, uns 15 ou 20 anos para conseguir fazer essa limpeza de toda essa podridão que o PT e os partidos acoloiados com essa raça maldita entranharam na cabeça dos nossos jovens nas universidades. Então, não é uma coisa que a gente vai descansar agora, não. Mas, se fizerem tudo certo, na próxima eleição, agora no segundo turno, a gente vai ter pelo menos mais 4 anos para lutar. Estupendo, Ana. Ana, nunca nos... Estupendo, Ana, estupendo. Ana, são quase 2.900 conexões agora conosco. As pessoas estão com sede, com fome, estão atrás. Nossa responsabilidade está crescendo, Ana. Mas há uma nação se levantando. Aliás, há uma nação se ajoelhando e então se levantando. Realmente, vale a pena, minha gente, cada uma dessas 2.000 e tantas pessoas, um voto vale a pena. Quase 3.000. Então, assim, quando você vê uma pessoa que diz que vai votar nesse partido maldito, não brigue, não esculache, converse, mostre, argumente, porque pelo argumento se vence. E quando você achar que não vale a pena, olhe para o seu filho, olhe para a sua filha, olhe para o seu neto, que imediatamente você vai ver que vale a pena, sim. Tentar convencer, tentar mostrar o precipício que a gente está prestes a cair. A gente está na beira do precipício e venta muito forte. Ana, eu quero agradecer, eu quero ainda colocar uma última coisa, mas eu vou repetir. Essa seita vermelha, liderada no Brasil por esse servo de Satanás, que é servo de Satanás, que é o ex-presidiário que comanda esta seita. Não vão prevalecer em nome de Deus e de Nossa Senhora. Não vão. Ana, deixa eu contar uma coisa para vocês. Há poucos dias, eu conversava com uma pessoa que interagiu com uma moça que veio da Venezuela para cá, que está trabalhando aqui, veio buscar essa nova vida. Bom, veio para cá porque tinha que vir. Eu vou guardar um pouco os detalhes, senão vai ficar muito próximo à identidade dela. Sabe o que ela contava, Ana? Ela disse que estava num local e ouvia o canto dos pássaros. E ela dizia assim, eu estou matando a saudade do canto dos pássaros. E aí uma outra pessoa perguntava para ela, por que você está matando a saudade do canto dos pássaros? E ela respondia, porque na Venezuela não tem mais pássaros, não tem mais cães, não tem mais gato. Vocês entendem o que eu estou falando? Ana, não tem mais passarinhos. Por que não tem mais passarinhos? Comeram. Mas não comeram para matar os passarinhos. Comeram desesperados para não morrer de fome. Nós conhecemos os casos da Rússia em que, nos gulags russos, né, na alimentação de carne humana,
desespero. Não, estou falando que aqui não estou nem dando conotação moral, porque era no desespero, para não morrer comendo carne humana, nos gulags da Rússia soviética. Bom, se é que se pode dizer que é uma outra Rússia, que está lá a Rússia comunista, tal e qual. Então, de tal maneira, Ana, que quando você ouve uma pessoa que mudou de lá dizer que estava matando a saudade do canto das aves, porque desapareceram, é grave demais. É grave. Se a gente comer os cachorros e as aves, os passarinhos e os gatos, era para não morrer de fome. Ele não faz ideia do que é isso. Ele não faz ideia do que é isso. Tá? Mesmo no momento mais crítico da aparelhagem, por que eles não tomaram conta? O Álvaro Mendes coloca muito bem, Ana, há uma tradição que demonstra os latinos, e nós somos latinos. Os latinos, nós vemos, através de Portugal, nós somos latinos. As nações latino-europeias, as 4 fortes, né? França, Portugal, Espanha e Itália. França, Portugal, Espanha e Itália. Nós somos latinos. E temos essa têmpera de resistir e resistir e resistir. E é essa natureza, Santo Tomás fala que a graça pressupõe a natureza. E essa amálgama, esse barro que a graça utiliza, e nós somos jogo duro, Ana, e particularmente o Brasil, com acréscimo de sermos. Lembrem-se que nós temos ainda aqui um acréscimo. Nós somos a única nação latina não hispânica de toda a América Latina. As outras nações, praticamente, tudo bem, alguém vai falar aqui, mas é a Guiana Francesa, o Suriname, não esqueça. Ok? Eles têm um papel, uma preponderância insignificante historicamente falando. Nós estamos falando de México, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Peru. Nós estamos falando nesse nível. Principalmente aí as mais fortes. México, Argentina, Chile e Colômbia. México, Argentina, Chile, Colômbia, e talvez coloquemos o Equador até em homenagem ao bem-aventurado Garcia Moreno, o Gabriel Garcia Moreno, martirizado pelos revolucionários. Lá atrás, ainda bem lá atrás. Bom, o que nós temos, o quadro é que o Brasil é a única nação latina não hispânica, derivada de Portugal, e aí todo o laço com Portugal, com Ouriques, com... o Paulo Henrique leu para mim, não, o PH Vox, o Paulo Henrique Araújo leu para mim no domingo, porque eles estiveram aqui, ele e o seu José Carlos Sepúlveda, um texto que ele fez, uma crônica da Batalha de Ouriques, que originou 1139, que originou Portugal, Dom Afonso Henriques, com a história do Brasil. Ana, se eu conseguir, eu vou levantar e envio e mando postar aqui no link. Coisa mais bela do mundo. Nós temos uma verve aqui, quer dizer, e Deus age nisso. O Brasil não caiu ainda, Ana, porque nós temos uma eleição, mas estão forçando. Então prestem atenção nisso. Obrigado por ter tido a coragem de falar, Ana, essa seita maldita, esse partido maldito, que quer vir destruir a nossa terra, né? Sendo a força operativa máxima dessa seita satânica que é o comunismo, que fizeram esse teatro todo nos últimos 30 anos até, deixa eu colocar melhor isso, até 2018. E 2018 foi um corte que eles não esperavam. E uma nova vitória agora, a reeleição do atual presidente significa que nós ganhamos um tempo a mais da Providência. Vai ser um golpe. Talvez esse tempo seja, se nós ganharmos esse tempo seja definitivo para nos libertar desse grande mal, né? Porque aí nós teremos mais 4 anos. Mais 4 anos de... Muita coisa acontece em 4 anos. Sim. Né? Muitas mentalidades amadurecem em 4 anos. Então, eu creio que o ataque esteja tão forte agora, porque é um momento decisivo para a história. Se a gente cair agora, a gente cai de vez, mas talvez se levantar, também se levante de vez. Ana, então, para a gente fechar mesmo dessa vez aqui, assim, vai puxando uma coisa e outra, tá? Eles estão fazendo um recurso preternatural a satanismo e tudo, Ana. Sabemos disso. Sempre sim, foi é claro assim, isso. tá? Quer dizer, Ana, nossa rainha veio. A Símbris é a nossa Lourdes, é a nossa Fátima. Ela tocou o nosso solo com seus pés para nos ordenar que rezássemos. Nós temos os remédios, Ana. Nós temos as armas, é combater. Por isso que não há outra forma. Vamos rezar para que o presidente ainda faça aquilo que o Dr. Plínio dizia, que a solução está mais em Aparecida do que em Brasília, que ainda, de qualquer forma, faça a consagração. Mas eu imploro, né, Ana, que nós não arrefeçamos na cruzada de oração que nós estamos lutando, nós estamos por nossa terra, né? Que nós não recuemos. Ana, não dá para resistir agora. Não dá. Não tem volta. Não tem como. Não tem volta. Ana, vamos fazer aqui um trato. Antes do dia 30. Um trato. Publicamente. Eu combinei uma live com o seu Sepúlveda e com o Paulo Henrique antes do dia 30. Na semana do dia 30 da eleição, a gente volta a estar junto, fechado?
Claro, na hora que o senhor quiser, padre. Tá? Na semana Na do hora dia, que o senhor quiser. nós vamos estar juntos de novo, então. Tá bem?